Olá pessoal, bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o Scott Webb e como sempre é um privilégio estar aqui nesse encontro com vocês para compartilhar a palavra de Deus e receber do Espírito de Deus que dá vida. Glória a Deus, sabe, a vida dele comunica a nós através da palavra de Deus, então abra seu coração e vamos abrir as mentes para ouvir o que o Espírito de Deus tem a dizer. Aproveite a oportunidade, inscreva-se aqui no canal, deixe também o seu comentário, queremos te ouvir. Estamos aqui para você, glória a Deus, e estamos esperando grandes resultados com estes programas. Agora, como você já sabe, temos nesses programas ensinado sobre o poder criativo da palavra de Deus e o poder criativo das nossas palavras. Simplesmente demos o nome dessa série de Palavras Criativas. Queremos te lembrar mais uma vez que as palavras foram usadas originalmente, vemos isso na palavra de Deus. Palavras foram usadas originalmente, Deus usou sua palavra para criar, ao invés de para comunicar. É claro que a comunicação acontece, mas não podemos perder de vista a habilidade criativa e o poder em nossas palavras. Então, vamos para o livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos ver uma passagem, provavelmente você conhece bem, mas Hebreus 11, verso 1 diz: Agora a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas. A fé é a substância daquilo que nós esperamos. Uma tradução diz que a fé dá a substância às coisas que esperamos. Então vamos pensar nisso. O que é a esperança? A esperança é um sonho, a esperança é uma ideia, é um conceito. A esperança é algo que você vê na sua mente, que você deseja no seu homem interior e ainda assim não vê no reino natural. Se você visse, se pudesse pôr as mãos, não seria esperança. Mas você deseja, você almeja ter aquilo, você espera por aquilo, por um certo resultado, uma manifestação, uma materialização de algo que você não pode ver e ter contato com seus sentidos físicos. A fé que vem de Deus, e é claro, Ele é o autor da fé, a palavra dele nos dá fé, é o dom da fé, que não vem por obras para que ninguém se glorie, falando da nossa salvação, da graça de Deus. Então, reconhecemos então que Deus nos deu fé e os princípios da fé para dar substância às coisas que esperamos. Não pense nem por um minuto essa velha noção religiosa de que Deus não te quer feliz, não te quer abençoado ou que de alguma forma Deus tem prazer ou é glorificado no seu fracasso ou no seu sofrimento ou em você ser derrubado. Nada disso é verdade. Deus nos dá a sua palavra, cheia de promessas. Deus nos dá a fé que brota da sua palavra para dar substância às coisas que você espera ou sonha. Glória a Deus. Então, vamos voltar para 2 Coríntios, capítulo 4, e vamos ver outro aspecto da fé. Vemos aqui como Deus vincula as palavras que falamos. Então veja aqui 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei. E veja, crer não é esperança. Esperança é desejar, esperança é um sonho, é simplesmente algo que você, digamos, você anseia. Mas a fé, por outro lado, é o que dá substância a este desejo, esse anseio. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei, certo? Então agora incorporamos o crer na equação. A fé é um substantivo, crer é um verbo. Então quando você está em fé, quando você tem fé, então o sentido verbal, o sentido da ação disso é, estamos crendo. Eu tenho fé para algo, então eu estou crendo por alguma coisa. Ele disse, eu criei. Conforme está escrito, eu criei e por isso eu falei. Agora vemos aí que crer tem que ser acompanhado pelo que nós dizemos por palavras. O que falamos, falamos palavras. Eu criei e por isso eu falei. E a parte final do verso diz, nós também cremos e por isso falamos. Bem, eu quero dividir isso aqui e te mostrar duas coisas. Primeiro, eu criei, tempo passado, e por isso eu falei, tempo passado. Aquilo em que eu criei antes na vida, eu falei, e então agora eu estou andando no benefício disso. Mas não devemos parar aí. Nós somos instruídos na palavra de Deus a viver pela fé, a andar pela fé, não por vista. Então reconhecemos que a fé não é simplesmente algo que você tira da gaveta para resolver um problema ou para, fazer algo acontecer,
para ter um resultado. A fé é um estilo de vida. Então, nós devemos estar sempre crendo. E, por isso, devemos estar sempre falando. É o que ele diz. Eu criei e, por isso, eu falei. Nós também cremos e, por isso, falamos. Se eu creio, por causa disso eu vou falar. Mais uma vez, vemos que palavras estão envolvidas em nossa fé, na nossa vida e caminhada de fé, em nosso crer. E com as palavras de Deus, podemos criar uma atmosfera, podemos, bem como a Bíblia diz, ter dias de céu na terra. O livro de Deuteronômio fala de Deus dando ao seu povo dias de céu na terra. Será que esse é um conceito tão estranho assim? Será que isso é difícil demais para se imaginar? Eu conheço um monte de gente que diz que vive o inferno na terra. Bem, se você pode ter o inferno na terra, por que não pode ter o céu na terra? Tudo isso volta ao ponto de em que relatório você vai crer. O que você crê e por isso fala é do que você vai ver o fruto. Então, de novo, verso 16 conclui isso e diz: por causa disso nós não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. E finalmente, verso 18, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, elas são temporárias, sim, mas elas estão existindo na estrutura do tempo. Temporal remete literalmente ao tempo, vem da palavra que significa tempo. Então, algo que é temporal, em virtude do fato de estar no domínio do tempo, é algo temporário. Veja, aquilo está sujeito e é limitado pelo próprio tempo. E eu estou falando do conceito científico de tempo. E continuamos lendo, finalmente, mas as coisas que não se veem são eternas. Então, essas coisas que não são vistas, essas coisas que a palavra de Deus nos revela, essas coisas que vêm do reino do Espírito, estas coisas, elas não estão sujeitas ou limitadas pelo próprio tempo. Veja, o tempo é uma função deste universo natural. E é aqui que as pessoas fazem confusão sobre fé ou confissão, sobre como tudo funciona, porque como é que eu digo, eu creio que eu tenho, ou eu acredito que isso é assim quando, com os meus olhos, eu vejo algo diferente? Que bom que você perguntou. Vamos dar uma olhada aqui em como Abraão operou, e ele aprendeu isso com Deus, porque a Bíblia nos diz que é assim que Deus opera. Romanos capítulo 4, e lemos aqui no verso 17, como está escrito, eu te constituí por pai de muitas nações. Agora, quem disse isso? Deus disse isso a Abraão quando o chamou de Ur dos Caldeus e ofereceu uma aliança a ele. Ele disse a ele, eu vou multiplicar tua semente como estrelas do céu e como as areias do mar. E ele diz a Abraão neste processo, como está escrito, eu te constituí por pai de muitas nações. Então, se você voltar e der uma olhada, vai perceber que Deus havia dito a ele, antes mesmo de ele ter uma descendência, enquanto ele ainda não tinha filhos, Deus disse a ele, não eu farei de ti. Ele disse sim isso a ele em um ponto, mas ele chegou a um lugar na aliança, onde ele e Abraão já operavam no lugar em que ele moveu Abraão, do reino da esperança para a fé. Deus disse a Abraão o que ele iria fazer para dar esperança a ele, para produzir uma visão daquilo. Você tem que ter esperança para que a fé dê substância a ela, então certamente Deus disse a Abraão, eu vou fazer isso, eu vou te multiplicar, enquanto ele não tinha filho, certo? Abraão olha para as estrelas e ele olha para o deserto e vê a areia e assim por diante. Deus diz a ele, eu vou fazer isso com você, eu vou fazer com que sua semente seja assim como as estrelas do céu, e aí a esperança se levanta. Esperança porque Deus disse a ele, é isto que eu vou fazer. Mas então, na aliança, à medida que andavam juntos, agora Deus tem que movê-lo do lugar da esperança para aquele lugar de fé. E como ele faz isso? Note como Deus muda os tempos verbais. Ele diz, como está escrito, eu te constituí por pai de muitas nações, perante aquele no qual creu o Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem.
Agora veja, é aqui onde tudo começa quando se trata de usar suas palavras em fé e criar algo desejado. Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Eu até poderia ir mais longe e modificar isso aqui um pouco dizendo: Deus vivifica os mortos, chamando as coisas que não são como se já fossem. Então, até no que diz respeito a dar vida aos mortos, isso tem que ser feito com Deus chamando as coisas que não são como se já fossem. Deixa eu ler para você algumas outras traduções de Romanos capítulo 4. A versão amplificada, como está escrito na Escritura: eu fiz de ti pai de muitas nações, à vista daquele no qual ele creu, que é Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama à existência aquilo que não existe. Você entendeu? Deus vivifica os mortos, dá vida aos mortos e chama à existência aquilo que não existe. Ele chama o que não existe, naturalmente falando, temporalmente falando. Ele chama à existência, ou seja, ele ordena que seja aquilo que não existe. Ele chama isto à existência, chamando as coisas que não são como se já fossem. Deixa eu ler outra tradução. Outra versão diz: Deus dá vida. Esta é só a última parte do verso. Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama coisas não existentes à existência. Elas não existem, não existentes no reino temporal, no reino do tempo e do espaço. Mas Deus, ele as chama à existência, de novo, chamando coisas que não são como se já fossem. Eu vou ler outra tradução. Eu tenho muitas aqui e a maioria delas é bem similar na forma como são escritas, mas tem uma em particular para a qual eu quero te chamar a atenção. Eu amo a forma como é expresso aqui. Essa é a Bíblia Viva e ela diz assim: é isso que as Escrituras querem dizer quando dizem que Deus fez de Abraão pai de muitas nações. Deus aceitará todos os povos em toda nação que confiar em Deus como Abraão fez. Graças a Deus por isso, você e eu podemos agora andar no tipo de fé de Abraão, e ele andou no tipo de fé de Deus. Então nós podemos andar na fé de Deus. Vamos continuar? E esta promessa é do próprio Deus, que faz os mortos vivos de novo, agora ouça isso, e fala de eventos futuros com tanta certeza como se eles já fossem passado. Essa é a minha versão favorita. Minha forma favorita de expressar isso. Deus, ele fala de eventos futuros com tanta certeza como se eles já fossem passado. Certo, veja, Deus faz isso. Abraão fez isso. Agora deixa eu trazer aqui para onde estamos. A fé faz isso. Esta é a linguagem da fé. A fé fala de eventos futuros com tanta certeza como se eles já fossem passado. Certo, quando vemos isso, nós de novo somos apresentados ao conceito do tempo. Futuro, esta é uma operação do tempo. Passado, esta é uma operação do tempo. Presente, de novo, é uma operação do tempo. Mas agora, estamos buscando ver algo no futuro e devemos chamar isso como se já fosse passado, porque o que queremos é ver isto no agora. Certo? Então essa é a linguagem da fé, como a fé funciona. A fé pega a palavra de Deus e trata a coisa como se já estivesse feita. Então ela pode chamar ou ela pode falar de eventos futuros com tanta certeza como se já fossem passado. Agora, vemos isso na palavra de Deus o tempo todo. No que diz respeito à operação de Deus, nós aqui mesmo, em nossa igreja, temos feito um estudo sobre o livro de Josué. E eu quero voltar a isto e ver uma passagem aqui na história de Josué. É claro, foi ele que entrou com os filhos de Israel na terra prometida que Deus havia prometido a Abraão. Agora, em Josué, no capítulo... Eu quero ir aqui para o capítulo 4. Agora, os filhos de Israel, sob a liderança de Josué, haviam atravessado o rio Jordão e estão acampados ao leste e estão olhando para as cidades de Jericó e de Ai.
E Deus diz a ele para de novo se certificar que todos os homens de Israel estão circuncidados para que eles passem dali para o lugar chamado Gilgal. E então aqui diz, no versículo 1 de Josué capítulo 4, não, desculpe, eu estou no capítulo errado, Josué capítulo 6, verso 1, diz, então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e ninguém entrava. O verso 2 diz, e o Senhor disse a Josué, olha, eu entreguei na tua mão, de novo, olha, entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os homens fortes e valentes. Agora veja como Deus diz isso. Ao se depararem com a cidade de Jericó, lembra, é uma cidade com muralhas, os muros ainda não tinham caído, mas Deus diz para Josué, eu entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os homens fortes e valentes. Eu entreguei, eu já entreguei, eu já dei. Deus está falando sobre isso, como se já estivesse feito, embora da perspectiva de Josué ainda seja um evento futuro. Mas essa é a qualidade da palavra de Deus que Deus quer que tenhamos. O fato de que quando Deus diz, no que diz respeito a Deus, está feito. Agora, fé pega o que Deus disse e no que diz respeito à fé, está feito. Não vai ser feito. E você ouve isso o tempo todo. As pessoas confundem os tempos verbais. Pelo fato de estarmos operando na área do tempo, Satanás ele tenta nos atrapalhar e nos fazer tropeçar nessas coisas. E se ele nos desviar só um pouquinho no que estamos crendo e dizendo, isso acaba atrapalhando o processo em muitos casos. Por exemplo, tem gente que diz, eu sei que Deus vai me curar. Ora, veja, sabemos o que isso quer dizer. Sabemos o que a pessoa quer dizer, sabemos que a pessoa entende que Jesus já pagou o preço, mas ainda não aconteceu com você. E aí você vê do ponto de vista do tempo e diz, Deus vai me curar. Isso não é fé. O que Deus irá fazer está sempre no reino da esperança. Lembre-se que Deus disse a Abraão que ele tornaria a sua descendência como as estrelas do céu para construir esperança, mas isso não gerou fé. A fé foi gerada quando Deus disse está feito, e foi preciso Abraão concordar com ele que estava feito. Agora Deus está falando com Josué aqui e ele diz, olha, ou seja, veja, tem a revelação disso, olha, eu já entreguei, embora ainda não seja visto com os olhos naturais. Como é que é visto? É visto pelos olhos da fé. E é isso que o Espírito Santo nos tem dado para nos ajudar, entre tantas outras coisas. Uma das coisas que Jesus disse que o Espírito da verdade faria seria nos guiar em verdade, nos lembrar do que ele disse e nos dar visão de como as coisas realmente são. Quando chegarmos ao entendimento pleno, de que no que diz respeito a Deus, quando ele diz, está feito, e aí nós nos alinharmos com isso, nosso espírito, nossa fé, nossas palavras, aí sim é que vamos ver resultados. Só um testemunho pessoal aqui. Estamos no meio de um projeto aqui em nossa igreja, na Word of Life. Nós fizemos uma campanha, as pessoas estão doando, fazendo doações para esse projeto nosso, para melhorias no nosso áudio e vídeo, no nosso templo. E chegamos num ponto em que a gente precisava de um pouco mais. Todo mundo respondeu muito bem, mas algumas dessas coisas têm que se pagar antes muitas coisas mudaram desde aquela crise sanitária. E domingo passado eu estava entrando na igreja e eu disse, Senhor, você nos disse que você supriria isso, então aqui está o que precisamos. E eu te peço por isso em nome de Jesus. E o Senhor, de novo, eu estou estudando Josué e olhando para isso, e o Senhor, ele me garantiu que está feito. Então, eu concordei com ele, eu disse, Senhor, está feito. Eu te agradeço porque está feito. Hoje nós conseguiremos, amanhã vamos fazer esse pedido, mas está feito porque hoje é o dia, esse é o dia no qual cremos que recebemos. Bem, eu entrei na igreja e antes mesmo de eu poder começar o culto, alguém me mandou uma mensagem e disse, fulano perguntou o que é que nós precisamos para pedir os materiais e ele disse que
Tudo que estiver faltando depois das doações ele vai dar? Eu disse: é isso, está feito. Agora eu tenho não apenas a palavra de Deus, mas eu tenho alguém que ouviu de Deus e disse: eu vou cuidar disso. Então, quando eu entrei no culto e apresentei a necessidade, eu estava operando do ponto de vista de está feito, já está tudo feito. Eu não estou buscando pessoas nem homens para cuidar disso. Deus tinha dito, está feito. Tão certo como Deus disse que a cidade de Jericó havia já sido entregue a Josué, que aquilo estava feito. Da mesma forma é quando Deus faz suas promessas a nós e quando as recebemos no mesmo espírito de fé. E graças a Deus recebemos muito mais e além da necessidade que tínhamos, e graças a Deus a sua palavra foi cumprida. Ele vela por sua palavra para cumpri-la. O meu ponto aqui é que o que a fé vai fazer na sua vida e na minha vida precisa que concordemos com Deus quando Ele diz está feito. Se você precisa de cura em seu corpo, agarre a revelação. Entenda que, do ponto de vista de Deus, Ele já fez isso. Ele não vai fazer outra coisa, Ele já fez. O que eu tenho que fazer é me colocar na posição de receber. E como eu faço isso? Bem, uma maneira de fazer isso é guiar a minha vida e as minhas circunstâncias com as palavras da minha boca. E nada faz isso mais rápido do que concordar com Deus. Está feito. Glória a Deus, eu sou curado. Eu tenho a vitória. Eu sou próspero. Minha necessidade está suprida. Deus é quem supre, já está feito. Eu te digo, à medida que eu medito nessas coisas, isso borbulha dentro de mim e eu quero sempre comunicar isso a você, para que você entenda que quando Deus diz está feito, glória a Deus. Certo, nosso tempo acabou hoje. Falo mais disso no próximo programa, não perca. Bem, louvado seja Deus, estamos ficando por aqui hoje. Nos próximos programas eu vou trazer mais exemplos sobre o conceito do tempo e falar do que é temporal versus o que é eterno. No próximo programa, tenha uma semana abençoada. Eu sou Scott Webb te lembrando que há poder na palavra de Deus.